Boa tarde, eu sou o Alisson e eu vou apresentar sobre a malva silvestris, uma planta medicinal, ahn, popularmente conhecida como malva. Bom, a sua identificação botânica, então, ela é pertencente ao reino Plantae, à ordem Malvalis, à família Malvaceae e o gênero Malva. A espécie em específico que eu vou abordar, então, é a malva silvestris. Um pouco mais sobre as características botânicas dela. Ela é uma planta glabra ou pilosa, isso que é que ela tem pelos ou não. Ela pode chegar até cerca de 1 metro de altura e ela possui folhas alternas simples, lobadas, de 6 a 12 centímetros de diâmetro. Elas são longas e pecioladas, com poucos pelos, palminérvia e com a margem irregularmente cerrada. As flores são hermafroditas, diclamídeas, pentâmeras, e elas possuem coloração lilás a violáceas. Elas são reunidas em inflorescências axilares do tipo fascículo. Ela possui um cálice com 5 pétalas estreitas na base e bilobadas no ápice, e linhas longitudinais escuras. Muitos estames soldados pelos filetes, que formam um tubo proeminente na flor, e a coloração das anteras é lilás. Então, ela popularmente é chamada de malva, é a nomenclatura mais usada no português. A nomenclatura popular em inglês é Hedgemallow, e ela tem diversos nomes comuns no Brasil, que são malva, malva comum, malva das boticas, malva maior, malva selvagem e malva silvestre. Ela teve origem na Europa, no oeste da Ásia e no norte da África. No Brasil, não foram encontrados relatos sobre a distribuição dessa espécie de malva. A espécie que são encontradas nas hortas caseiras do Brasil é a malva parvíflora. Ela é conhecida popularmente como malva de dente. Uh, Sobre a fenologia e morfologia, a flor de malva silvestre, ela é constituída por um epicálice que contém 3 peças oblongas ou elíptico-lanceoladas, que elas são mais curtas do que o cálice e elas estão situadas imediatamente abaixo dele. Um cálice com 5 lóbulos triangulares púberes, com gamocepalo na base, uma coroa 3 a 4 vezes maior do que o cálice e que possui 5 pétalas cuneiformes fundidas ao tubo estaminal na sua base. Ela possui também numerosos estames, sendo que os filamentos eles se fundem em um tubo estaminal que é coberto por pequenos tricomas em forma de estrela. E também possui ocasionais tricomas simples que podem ser visíveis usando uma lente. Também possui numerosos carpelos enrugados, glabros ou às vezes púberes, que são fechados no tubo estaminal e dispostos em um círculo em torno de um estilo centro-terminal com inúmeros estigmas filiformes. As folhas de malva, elas são verdes, moles, são macias ao tato, são pubescentes, codiformes, orbiculares e possuem 5 a 7 lóbulos pouco profundos, levemente inclinados, palminérvias, possui um pecíolo comprido e 2 estípulas auxiliares. Ela é uma herbácea anual que é amplamente dispersa, então ela é frequentemente encontrada nos campos ou beira de estradas e até mesmo em lugar com entulhos. É uma planta ereta, pubescente, e ela possui a primeira raiz principal, que é perpendicular. A raiz é bastante grossa, é fusiforme, tem uma coloração branca e as raízes secundárias são finas. O caule ele é ereto ou ascendente
ramoso e pode chegar, e tem cerca de 60 a 90 centímetros de altura. Então, sobre as formas de utilização. Então, a forma de utilização mais comum é a infusão, que nada mais é do que ferver a água e colocar sobre a planta dentro de uma vasilha, tampar e deixar por um determinado tempo, pode ser por cerca de 5 a 10 minutos. Então, você deixa em repouso e após esse tempo de repouso, você tem que coar, e esse método ele é empregado para folhas, flores e também para cascas finas. Então, você tem que fazer uma infusão de 2 gramas em 150 ml, cerca de que é uma xícara de chá, e utilizar uma xícara de chá 4 vezes ao dia. Também pode ser feita uma infusão mais concentrada, que é de 6 gramas em 150 ml de água, que se utiliza para higienização. Você pode aplicar o infuso com auxílio de algodão sobre o local afetado 3 vezes ao dia. É também é utilizado para fazer bochechos ou gargarejos 3 vezes ao dia. Então, as indicações. As suas folhas, flores e frutos são empregados na forma de infusão no tratamento de bronquite crônica, tosse, asma, efisema pulmonar e coqueluche, bem como nos casos de cólite e constipação intestinal. Em doses excessivas, ela pode ter um efeito laxante e, externamente, na forma de banho localizado, ela é empregada contra afecções da pele, contusões, furúnculos, abscessos e picadas de insetos. Na forma de bocejos e gargarejos, ela é eficiente contra inflamações e afecções da boca e da garganta. Sobre os princípios ativos, então a composição química dela, as folhas e flores, ela contém uma mucilagem, cerca de 10 a 20%, e pequenas quantidades de caroteno, vitamina C e vitaminas do complexo B. As sementes, ela contém 18 a 25% de proteínas e 35% de gordura. As flores, elas possuem antocianinas, seriam o malvidin 3,5 de glicosídeo, malvin 3 glicosídeo e cianidin 3 glicosídeo. Essa concentração usual em infusões, ela é suficiente para ação terapêutica em tratamentos de tosse. Então, também estão presentes pequena quantidade de taninos, que seriam o ácido rosmarínico, e as proantocianidinas. Segundo alguns estudos recentes, são considerados também neutracêuticos e antioxidantes alguns compostos que estão presentes na malva, que seriam os flavonoides, fenóis, carotenoides, tocoferóis, ácidos graxos e saturados, seria o ácido alinolênico, e também alguns minerais. O método de obtenção, então, é obtido pela maceração da planta seca, depois, macerando ela, e também pode ser exposto a um solvente ou não. Após essa maceração, é necessário fazer uma filtração, uma rotaevaporação e uma liofilização para poder utilizar ela. Sobre as formas de cultivo, então, a época de plantio, plantio deve ser realizado quando tiver início da estação chuvosa, de acordo com o local que você estiver plantando. É importante escolher uma boa área, utilizar uma área de terra firme, de preferência com uma topografia plana. A malva, ela é uma cultura que ela é bastante exigente em termos de propriedades físicas e químicas do solo. Solos encharcados ou mal drenados, eles não são recomendados. E também é importante observar se no ano anterior houve o cultivo de outra variedade da mesma espécie. A adubação,
ela é uma prática de grande relevância, muito pelo qual é importante que se faça a análise do solo para identificar as necessidades da adubação. Mas, independente da análise, foram obtidos alguns dados que sugerem a aplicação de 40 gramas de nitrogênio, 80 gramas de fósforo e 80 quilogramas de potássio por hectare. E utilizando como fontes de nutrientes o sulfato de amônio, o superfosfato triplo e o cloreto de potássio, respectivamente. As pragas mais importantes que atacam a cultura da malva, destruindo as folhas, são Anonymisilita e Plioscides minima. As sementes e os órgãos armazenados podem sofrer ataque dos coleópteros, sabrotes subfasciatus. A malva, ela também é atacada por formigas que podem atacar, que cortam as folhas principalmente. Sobre a colheita e o beneficiamento. Então, ao colher uma planta com o intuito de usar como remédio caseiro, é necessário ter certeza que está colhendo a planta correta. Então, para preservar as plantas colhidas e diminuir a perda de princípios ativos, é necessário que se tenha alguns cuidados. Então, é importante usar ferramentas apropriadas para cada tipo de planta, evitar coletar as plantas mais amareladas ou que tenham manchas picadas por insetos ou que estejam sujas, para não ter muito trabalho na hora do beneficiamento da planta. As plantas que estejam nas situações citadas, elas devem ser descartadas para não comprometer o produto final. Também é importante não comprimir o material, evitando que esmague e ele estrague com maior facilidade. Também é importante transportar do local de colheita para o local de beneficiamento o mais rápido possível. É importante proteger do sol para não fermentar o material. O ideal é que a colheita seja feita em períodos secos, sem chuvas pela manhã, das 8 até as 10 horas, que é o horário que o orvalho já secou. Então, muita umidade, ela pode prejudicar o processo de secagem das plantas e aumenta o risco de aparecimento de fungos. Não é recomendado também a colheita após o período de chuvas prolongado, porque o teor dos princípios ativos ele pode diminuir em função do aumento do teor de umidade da planta. Então, a época de colheita, como que na malva, o que se utiliza são os talos e folhas, são as folhas e as flores. Então, para a colheita das folhas, antes das plantas florescerem, e as flores é no início da inflorescência. Sobre a secagem, então a secagem das plantas tem a finalidade de reduzir a ação das enzimas pela desidratação, permitindo a conservação das plantas por mais tempo e a eliminação da água aumenta o percentual dos princípios ativos em relação ao peso. A secagem das plantas tem que ser feita no mesmo dia da colheita e é necessário que o local tenha bastante sombra, seja bem ventilado, tem que ser um local bem higienizado também, livre de poeira, de ataques de insetos e de outros animais. E o tipo de secagem ele vai depender da parte da planta que está sendo utilizada. Então, é necessário ter algum cuidado durante a secagem, que é fazer a seleção do material escolhido, eliminando as partes com impurezas, manchadas, picadas por inseto e outras condições que sejam desfavoráveis ou que possam vir a interferir na qualidade do produto. Não é recomendado lavar as plantas medicinais antes da secagem, com exceto se for caso de raízes ou rizomas. Então, é necessário secar as partes da planta em separado. Quando for casca, só casca, semente, só semente, flor, só flor, folha, só folha e assim por diante. Porque cada parte da planta, ela requer um determinado tempo de secagem. Então, no caso das folhas e flores,
tem que se fazer pequenos maços amarrados com barbante e pode ser pendurados em um varal até que fiquem bem secos. Então, colocar as plantas com folha e uma dica é colocar as plantas com folhas pequenas dentro de um tecido ou saco antes de pendurar no varal. Elas podem ficar penduradas como está aqui na imagem.